Fala pessoal, aqui é o Gabriel e o Bruno da Escola de Sites e esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui no canal da Collab Play. Então a gente está muito animado, o pessoal da equipe da Collab Play entrou em contato com a gente, pedindo pra gente mostrar um pouco do que é possível fazer com o WordPress e com o Elementor, quais são os tipos de sites que a gente consegue fazer. Se você não conhece a Escola de Sites, nós somos especialistas em desenvolvimento de sites em WordPress e Elementor e a gente vai trocar aqui uma ideia com vocês. Perfeito, então sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso vídeo. Estou aqui na minha tela do computador, não sei se vocês estão vendo, mas uma coisa que eu gosto bastante de fazer é sempre todo mês entrar no Showcase da Elementor. Para quem não conhece, Elementor é um plugin de desenvolvimento de criação de páginas sem precisar usar código. Então a gente cria sites incríveis sem precisar mexer em nenhuma linha de programação, CSS, HTML, tudo isso de uma forma muito visual. Inclusive, a gente vai mostrar alguns sites que a gente mesmo criou. A gente selecionou alguns sites aqui do Showcase, mas vamos mostrar sites que nós mesmos desenvolvemos. E, inclusive, alguns deles têm o tutorial passo a passo lá no nosso canal e foi usando a HostGator pra gente hospedar todos esses sites. Vamos lá! Aqui no Showcase, eu gosto sempre de abrir isso aqui. Todo mês, eles disponibilizam uma série de sites que foram feitos com o Elementor. E se eles foram feitos com o Elementor, significa que a gente também está usando o WordPress por trás. Beleza? A gente separou alguns deles aqui, os nossos preferidos, digamos assim, e o primeiro deles é o When I Shop. Aqui é um exemplo feito puramente com Elementor e esse aqui é um e-commerce. Então sim, a gente consegue, pode botar o check aí, fazer lojas virtuais completas com o WordPress e com o Elementor. Nesse caso aqui é um site de camisetas, de roupa feminina que vende aqui nos Estados Unidos. Mas olha só que bacana, bem minimalista esse tipo de site aqui, vende vários produtos, então é um site bem bacana. Perfeito, e nesse site ele tem uma diferença de outros e-commerces que a gente vai mostrar aqui, que é a questão do blog. Esse site ele não tem uma seção de blog, mas a gente vai te mostrar que é também possível você ter, por exemplo, um e-commerce, né, uma loja virtual com um blog integrado para você conseguir gerar conteúdo. Um outro site aqui que a gente separou, ó, esse aqui, por exemplo, a gente já tem um site do tipo página de captura, né? Nesse caso aqui ele está usando um pop-up, já vou mostrar o outro site, mas isso aqui seria como se fosse uma página de captura. Então a gente tem aqui uma imagem bonitona aqui que a pessoa colocou, tem o logotipo, um textinho com mais informações e um formulário de captura para a pessoa botar o nome dela, sobrenome e também o e-mail. Aí, aqui, nesse caso, a gente vai fazer uma integração com algum serviço de e-mail marketing para enviar um e-mail personalizado, enviar aqui uma recompensa digital ou uma isca digital, talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, mas aqui, nesse caso, ele vai enviar aqui receitas, dicas, promoções, tudo por essa página de captura que foi feita. Então agora a gente vai analisar ele após a gente fechar o pop-up. E esse site, ele também é um e-commerce, só que ele foi feito de uma forma completamente diferente. A gente quis trazer aqui para mostrar as diferenças de layout que a gente consegue fazer, por exemplo. A gente tem total liberdade para criar um layout do jeito que a gente quer, personalizado com o WordPress e o Elementor. Então a gente escolheu esse site aqui para você ver e comparar as diferenças do primeiro com esse segundo site. Show demais. Aqui, esse era o nosso pop-up. Quando a gente fecha, a gente entra nesse site aqui, que nem o Gabriel falou, completa uma identidade visual totalmente diferente. Olha só, vamos abrir aqui os dois para comparar, né? Esse aqui tinha uma pegada muito mais minimalista, né? O fundo branco ali, mais direto ao ponto, digamos assim. E esse aqui tem uma identidade de marca muito marcante com esse fundo rosa aqui, com as imagens, ó, um efeito parallax aqui nessa imagem de fundo, uma animação aqui que pode ser um GIF, pode ser um Lottie Files, ó, vários botões, textos. A gente tem aqui os produtos em destaque. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar aqui que eu achei que ficou muito massa nesse site, com o Elementor Pro você desbloqueia essa funcionalidade, mas é esse efeito de scroll automático. Não sei se vocês estão vendo aqui nessa plantinha, quando eu vou de baixo para cima na tela, ela se mexe junto com o scroll. Mesma coisa com essa taça de vinho aqui, um efeito que está muito na moda nos sites mais atuais. Se entrar no site da Apple, por exemplo, você vai ver que tem esses efeitos de animação. É possível fazer isso com o Elementor Pro. Então agora a gente vai passar para o nosso próximo site, que também é um e-commerce, só que ele tem uma diferença. Esse e-commerce ele tem a seção de blog. Eles criam as receitas com os produtos deles dentro da seção de blog nesse site. Então a gente trouxe uma outra loja virtual de novo, um outro exemplo aqui para você, mas mostrando que essa loja ela tem algo a mais a acrescentar, que é essa questão do blog. Show! Essa página aqui, de novo, uma outra pegada completamente diferente. Muito bonito esse site, as fotografias estão muito bem tiradas, desses temperos aqui que eles vendem, umas fotografias assim espetaculares, um site também muito na moda, ó, o menuzinho aqui que acompanha a rolagem do site, vários
carrosséis aqui interativos para mostrar vários produtos, 100% feito no WordPress e no Elementor. E, que nem o Gabriel falou, eles têm a parte de shop, que é o nosso e-commerce. E para a gente ver um outro tipo de site agora, a gente vai vir aqui em receitas, em recipes, e a gente vai ver a parte de blog que eles criaram. Você poderia, por exemplo, criar um site totalmente baseado em blog. Inclusive, essa é a ideia principal do WordPress, é uma ferramenta para a criação de blogs. Então você também consegue mudar a estrutura desse site e ao invés dele ser ali um blog por padrão, que nem são geralmente os sites do WordPress, ele se torna uma loja online por padrão. Ou ele se torna um site institucional, por exemplo. E a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Ou que nem no caso anterior que a gente viu, a primeira página ali com pop-up acabava sendo uma página de captura, né? Uma landing page. Exatamente. E aí vamos dar uma olhada aqui como que ficou a seção de blog desse site aqui no e-commerce. Ó, eu entrei aqui na parte de receitas e a gente tem algumas receitas aqui. Sendo bem honesto, pô, podiam ter mais. Fiquei aqui com vontade de experimentar aqui o taco coreano barbecue. Parece um site razoavelmente novo, eles ainda devem estar começando nessa produção de conteúdo para fazer essas receitas maravilhosas aqui que eles botaram. E quando a gente clica aqui numa postagem, já é um site do tipo dinâmico, né? Então quando a gente clica nessa postagem, ele carrega as informações dessa postagem. Muita gente chega com a seguinte dúvida pra gente, que eu consigo fazer um portal de notícias para o WordPress. E um portal de notícias ou um site de receitas é a mesma coisa que um blog. Você vai criar a estrutura de um blog e você vai fazer o que a gente chama de envelopar isso da forma que você quiser. Então pode ser tanto um site de notícias, já recebemos comentários de como fazer sites de fofoca, também seria um blog, como fazer sites de receitas, que nem esse aqui, ou como fazer um blog mais tradicional, né? Tutoriais, que nem a gente faz na escola de sites. Então aqui ó, a gente tem os ingredientes, tem as instruções, poderia talvez ter aqui um vídeo no YouTube, algumas imagens, botões e por fim, geralmente o clássico de uma postagem de blog é você recomendar outras postagens. Então, se você gostou dessa receita, aqui vem outras postagens desse blog que você talvez goste também. Mas por que a gente selecionou um e-commerce que tem um blog? Qual que é a importância de a gente ter um blog no e-commerce? Rapidinho. Uma das grandes vantagens quando você constrói um blog ali dentro de um site, ele pode ser um site institucional, ou um e-commerce que nem a gente viu, ou até mesmo, que nem a gente vai ver já, um marketplace, ou um dropshipping, alguma coisa do tipo. A grande vantagem de você criar um blog, uma estrutura de blog, é que você possa produzir conteúdo e melhorar o ranqueamento do seu site na indexação do Google. Então aqui, se a gente tivesse criado só uma página aqui para o T-Kitchen, a gente teria algumas possíveis palavras-chave para ranquear no Google, né, para aparecer ali nos resultados das pesquisas do Google. Se alguém pesquisa lá por churrasco de tacos coreanos, percebe que essa postagem aqui ela vai ter muito mais preferência para o Google ranquear, está muito mais alinhado com o que essa pessoa está pesquisando. E aí se a gente produz várias postagens, várias receitas ou vários posts de blog, a gente tem a chance de ranquear cada vez melhor o nosso site na indexação do Google. Perfeito, então a gente sempre tem que lembrar que o Google é uma ferramenta de pesquisa e as pessoas vão estar pesquisando mais por receitas, por produtos. Não necessariamente elas vão estar pesquisando ali o nome do seu site no Google. Então uma forma de você conseguir fazer com que as pessoas te achem no e-commerce é colocando um sistema de blog lá dentro. Então vamos ver agora um exemplo de um blog mais tradicional, porque esse aqui a gente fez a mistura. A gente começou ali por loja virtual, que eu acho que está muito em alta, muito na moda, muita gente querendo começar a desenvolver a sua própria loja virtual. A gente viu aqui a mesclagem dela com blog, vamos ver como seria só um blog, sem a parte de vendas. E a gente tem esse exemplo aqui, The Perfect Loaf. E esse é um blog de receitas, diferente do outro que a gente viu que era um e-commerce, uma loja virtual que tinha uma seção de blog com receitas. Esse site aqui ele é totalmente focado nas receitas dele. Eu acho que são receitas com trigo, pelo que eu estou entendendo aqui. Receitas de pães, né? E de novo a gente pegou umas referências aqui, tá perto da nossa hora de almoço. Tô ficando aqui com fome com essas referências que a gente pegou. E aqui, ó, a gente abre essa página inicial e a gente já tem logo de cara algumas recomendações de postagem, diferente de outros sites que a gente tinha visto. Então você está fazendo ali um site de notícias ou um site de fofoca, que nem já me pediram, a ideia geralmente vai ser que na própria página inicial você já dê algumas recomendações de possíveis postagens, beleza? Aqui para a gente desenvolver, o WordPress ele é uma ferramenta que inicialmente era extremamente focada na parte de blog. E aí a gente consegue usar o Elementor Pro com a função de postagens para adicionar aqui as postagens recomendadas, que nem esse site aqui está fazendo. E a gente tem que lembrar sempre que essas postagens, elas são postagens dinâmicas. Não é como se uma vez que você construísse essa página, você precisasse manualmente ir lá atualizar essas postagens. Você vai criar um post novo e aí o último post vai aparecer ali, ou vai aparecer as postagens da forma com que você programou para que apareça ali no site. Eles vão sendo atualizados automaticamente. Legal, então agora vamos para o próximo site que a gente selecionou ali no showcase do Elementor, que é um site institucional, e a gente achou esse site sensacional porque ele tem uma linguagem completamente diferente de sites que a gente está acostumado a entrar.
Já já a gente vai mostrar um outro exemplo de site institucional clássico, digamos assim, mas esse aqui realmente mereceu um destaque especial, porque eu achei uma pegada muito diferente, né? O menu que eles criaram, perceba que é nas laterais do site, né? Então eles colocaram essa capa, que ficou muito bonita, muito chamativa, né? Com essa geleia aqui, com essa parada aqui muito doida caindo na tela. Botaram um título, subtítulo, estrutura clássica de uma capa de site institucional, e eles deram uma reinventada aqui e botaram os links dos menus, cada um em um canto. Então tem o About, a página de sobre nós, né, ou minha história, alguma coisa do tipo, nosso trabalho, contato e a página home que eles têm. Vamos clicar aqui na página de contato, por exemplo, e ver como que ela foi feita. O que eu acho muito interessante desse site é que você não precisa dar scroll nele. Pelo menos nas páginas principais ali você não precisa dar scroll. Você utiliza ele com esses botões do menu que são espalhados ali no canto do site. Inclusive, eu fiquei curioso para ver ele na versão mobile também. A gente pode abrir aqui já, ficou realmente muito minimalista, né? Ó, essa página de contato, extremamente direto ao ponto. A página de sobre, ó, também aqui eles botaram scroll, mas também extremamente minimalista. Provando aqui, mostrando para vocês a flexibilidade de layout que a gente tem com o Elementor, né? Achei muito massa isso aqui. Se a gente der uma analisada aqui, fiquei curioso também para ver como que ele fica na versão de celular. E olha só, mantém o padrão extremamente minimalista. E aí os editores, o pessoal que construiu esse site, tomou a decisão estratégica de botar aqui um menu realmente com um pop-up, tá? A gente consegue fazer isso com elementos, a gente cria esses menus e também, de novo, sempre mantendo a identidade visual, mantendo esse branding minimalista. Então, a gente clica aqui na página Home. Muito interessante, hein? E ele carrega aqui esse nosso vídeo e essa página, essa capa aqui que foi criada. Lembrando também, uma observação interessante aqui da gente fazer, é que se eles quisessem, a gente fala um pouco sobre mobile first, que é a otimização para celular. Se eles quisessem, eles poderiam ter reconstruído totalmente essa página aqui para a versão de celular. Eles não fizeram isso, fizeram só as otimizações, né? Algumas adaptações para tornar ele responsivo, mas se eles quisessem mudar isso aqui completamente para ter uma nova experiência na versão de celular, eles poderiam sem problema com o Elementor, habilitando e desabilitando ali o que você quer que apareça na versão de desktop e o que você quer que apareça somente na versão de celular. Agora, a gente finalizou alguns dos sites que a gente selecionou do showcase do Elementor, e o que eu resolvi fazer? Eu resolvi selecionar alguns sites que a gente desenvolveu para a gente mostrar rapidinho aqui um pouco de como que esses sites foram desenvolvidos e qual que é o objetivo de cada um deles. E o primeiro site que a gente separou, inclusive tem um tutorial passo a passo de mais de 2 horas que o Gabriel gravou fazendo esse site aqui, é o site da Casa Recanto da Lili, que foi uma casa que a gente ficou hospedado lá em Pirinópolis e a gente resolveu fazer esse site aqui como um presente para eles terem um posicionamento na internet, para que alguém possa pesquisar ali Casa Recanto da Lili, ache esse site no Google e consiga fazer aqui reserva, entrar em contato, esse tipo de coisa. Aqui o Ebert, que está por trás das câmeras aqui, está aparecendo nas filmagens, não sei se vocês viram, mas vamos dar uma passadinha rápida aqui por esse site, ó, ficou bem bacana, bem minimalista também, tá bem na tendência, tem todas as informações. Vale a pena lembrar que esse é um site institucional, apesar de ser de uma casa, de uma pousada ali que você pode reservar, alugar, ele não tem um sistema de reserva dentro. Então esse site ele serve mais para quê? Para a gente trazer informações sobre a casa, né? Sobre a pousada, vamos dizer assim. Então, perfeito. Aqui, ó, por exemplo, os pacotes, a gente colocou aqui casa completa ou pacote gastronômico. Tem aqui uma parte para entrar em contato, com formulário de contato que é integrado com o sistema de e-mail, com Casa Recanto da Lili, inclusive com um e-mail profissional feito no painel da HostGator, lá no cPanel. Ó, continuando aqui, a gente tem aqui a parte de galeria de fotos, para a gente mostrar as fotos. Tem eu aqui, ó, jogando frescobol na imagem de fundo aqui, ficou bem legal, a gente tirou as fotos desse site também. Tem aqui quais as comodidades que tem nessa casa, um pouco aqui falando um pouco da história e a parte aqui de entrar em contato. E também esse site ele tem um outro detalhe muito legal, que é uma tendência que está acontecendo agora, que ele é um site one page. Então, além dele ser um site institucional, ele é um site one page. Existem sites que você consegue criar e unir todas essas informações em uma página só. Por exemplo, um e-commerce não poderia ser one page, porque tem a página de carrinho, tem a página de produto, tem a página de shop. Perfeito. Um blog não é um site one page. Porque tem várias postagens. Tem várias postagens. Mas sites institucionais está bastante na tendência e as pessoas estão desenvolvendo bastante eles com essa pegada one page. Inclusive aqui, quando a gente mexe no menu desse site, ele não abre uma nova página, né? Ele só dá um scroll aqui para baixo e já dá mais informações. Então, quando eu clico em pacotes, ele vai lá para a seção de pacotes lá embaixo, tornando um site um pouco mais enxuto, mais fácil de navegar, mais fácil de criar também.
Beleza, então agora a gente vai entrar aqui na parte interna da criação desse site, do layout, do template, com o Elementor. O Bruno está abrindo aqui a parte do Page Builder aqui do Elementor e a gente vai começar a mostrar como que foi estruturalmente criado. A gente vai passar, dar uma visão geral, igual o Bruno comentou, caso você queira aprender a fazer site do zero, passo a passo, tem um vídeo lá no canal da Escola de Sites. Então, só para você ter uma noção de como que é fácil a gente editar essas páginas no Elementor, aqui ó, a gente tem já o nosso editor, que é nesse menu lateral a gente tem todas as funcionalidades que a gente pode adicionar nesse site. Por exemplo, eu quero adicionar um título, ou um botão, uma imagem, um vídeo, um formulário, aquelas partes do blog, produtos, tudo isso está descrito aqui nessa seção lateral aqui do Elementor. Pode ver que tem bastante coisa aqui para a gente adicionar. E nessa parte é onde a gente vai realmente botar a mão na massa e editar toda a parte de layout do nosso site. Então aqui, por exemplo, imagina que a gente tenha esse título aqui, escrito Casa Recanto da Lili, e eu venho aqui, clico em editar ele, e eu quero, por exemplo, vir aqui em estilo e aumentar o tamanho desse texto. Então, basicamente, que vem aqui estilo, tipografia, e eu posso aqui de uma forma extremamente fácil, extremamente visual, aumentar ou diminuir o tamanho desse título. Se eu quero mudar a cor dele, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar qualquer uma das cores, ou a transparência desse texto. Se eu quero que ele tenha alguma animação de entrada, alguma característica específica ali na versão do celular, tudo isso a gente edita de forma muito manual. Se eu quiser alterar esse texto, eu venho aqui, não preciso mexer em código, HTML, nem nada do tipo, vai aparecer aqui o nosso editor de texto e eu venho aqui e escrevo ele como se estivesse mexendo num documento Word. E isso foi feito em toda a construção desse site, então se a gente quisesse alterar essa imagem, é só a gente vir aqui e alterar a imagem para a imagem que a gente quiser, mudar esses textos, mudar esse título, mudar aqui a orientação ou jogar essa imagem de um lado para o outro. Ó, eu posso simplesmente clicar ela, arrastar para esse lado, prontinho, ela já está na lateral aqui, de uma forma muito fácil. O massa do Elementor é que o nível de personalização é muito grande. Você consegue fazer praticamente tudo, não vou dizer 100%, mas você consegue fazer praticamente tudo que você idealizou ali, ou que talvez um designer tenha idealizado, você consegue jogar aqui e implementar no Elementor. Um outro tutorial que a gente tem lá no nosso canal da Escola de Sites é um site de portfólio. De novo aqui um tutorial que o Gabriel fez que ficou mega caprichado e ele te ensina a fazer um site igualzinho esse aqui, que nem a gente mostrou, totalmente editável. Então se você quiser mudar essa imagem de fundo, mudar essa descrição, mudar esse título, e ficou um site muito massa. Tem aqui um pouco das habilidades, né? Se você vai fazer um portfólio, você tem que falar um pouco das suas habilidades, um pouco do seu portfólio também. Aqui tem a parte aqui de sobre mim, e aí o Gabriel inclusive ensina a fazer esse efeito muito massa aqui. Ficou um site, eu gostei de chamar de um site épico, né? Porque imagina você ter a sua foto aqui, cara, num lugar épico e tem esse efeito parallax, esse efeito aqui que o fundo está estático e o Gabriel e os textos estão se mexendo, que ficou muito bacana mesmo. E se repete em algumas partes desse site. Tem a parte final aqui do portfólio, né, dos meus vídeos que foram criados, e poderia ser talvez as artes que você fez, logotipos que você desenvolveu, sites que você criou também poderiam estar aqui. E na última sessão eu coloquei uma parte para mostrar, por exemplo, os meus equipamentos que eu utilizo. Então eu mostro o computador, a câmera que a gente está gravando aqui agora, a lente. Foi uma parte para demonstrar ali quais os equipamentos que a gente utiliza para desenvolver alguns projetos, alguns jobs, né? Eu achei interessante colocar essa parte, além das habilidades, achei interessante colocar essa parte aí, porque eu acho que conversa muito com a pessoa que quer contratar a gente, que quer me contratar nesse caso. E aqui, que nem a gente está falando, é completamente personalizável, então você poderia talvez botar os seus clientes, ou estudos de caso, ou clientes satisfeitos com o seu serviço, equipamentos de trabalho, enfim, tem várias coisas que você pode adaptar de uma forma bem fácil e deixar um site incrível, épico, que nem esse daqui. E esse site ele tem uma semelhança com aquele que a gente viu ali da Casa Recanto da Lili, que ele também é um site one page. Eu resolvi fazer esse site totalmente one page, poderia ter criado cada uma das páginas que tem ali no menu, mas eu resolvi deixar ele mais enxuto, porque eu vejo que isso está bastante na tendência. E esse site também, se a gente vê ele no Elementor, você pode ver que ele é a mesma coisa para a gente editar. A gente consegue mudar aqui todos os textos, todas as imagens, mudar a cor, tipografia, tamanho do texto, botões, formulários, tudo diretamente aqui no Elementor de uma forma muito visual. Então se eu quiser mudar esse sobre mim aqui, eu queria falar dos meus clientes nessa sessão. A gente vai simplesmente botar aqui clientes ou clientes satisfeitos, estudos de caso, a gente mexe aqui e eu queria que esse texto fosse um pouco menor ou fosse em outra cor, porque a minha identidade de marca ela usa muito vermelho. Então eu venho aqui e coloco a cor vermelho aqui, o hexadecimal da sua logo ou da sua identidade visual, muito fácil da gente editar tudo aqui dentro. Vamos para um outro tipo de site, vimos aqui dois institucionais one page, vamos pegar aqui de volta ao e-commerce, que a gente estava falando bastante no início, então vamos ver aqui uma loja virtual, um e-commerce. Perfeito.
Essa é uma outra loja virtual que a gente desenvolveu aqui na Escola de Sites. A gente fez a aula também mostrando como é que a gente desenvolve. E a gente trouxe essa loja porque é legal mostrar exemplos de fora, né? Mostrar exemplos que o Elementor, por exemplo, trouxe pra gente, mas é legal mostrar exemplos que a gente também colocou a mão na prática para fazer. Esse site já foi entregue para o nosso cliente, então ele está fazendo algumas alterações, algumas edições, mas a ideia é mostrar para vocês como que a gente consegue, de novo, trazer esse nível de personalização com o Elementor e como que a gente consegue criar o que a gente bem entender aí com o WordPress. Então essa é uma loja de vinhos que a gente fez para um cliente e ele achou sensacional. Nessa loja ele tem uma coisa diferente das outras lojas, que é o seguinte, nessa loja ele vende tanto produto virtual quanto produtos físicos. Legal, é verdade. Ele vende tanto as garrafas de vinho quanto a mentoria dele, né? Isso, perfeito. E aí o cliente ele pode tanto comprar uma coisa que vai receber em casa, quanto ir ali e comprar a mentoria que vai ser marcada através do Zoom, por exemplo. E junto com esse site, a gente também separou um outro site de cliente que ele parece um e-commerce, ele tem a estrutura de um e-commerce, mas ele não é um e-commerce. Esse site tem uma diferençazinha básica, que é algo que está bastante na tendência. Fala pro pessoal o que ele é. Que é um dropshipping. Você não tem os produtos em estoque, diferentemente aqui do Vinícolas, né, que tem essas garrafas de vinho. Num dropshipping, que nem esse aqui que a gente está mostrando no site da Blast, ele vende produtos de um terceiro. Nesse caso aqui, lá do AliExpress, e aí ele consegue botar os preços que ele quiser aqui e fazer essa ponte entre um revendedor de outro canto, e nesse caso aqui da China, até o consumidor ali que vai comprar o site dele, que está lá no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Perfeito! Então essa daqui foi a seleção de sites que a gente fez aqui para trazer para vocês. É claro que existem vários outros tipos de sites que a gente consegue trazer. A gente vai deixar o link desses que a gente mostrou na aula aqui embaixo para vocês acessarem, fuçarem, dar uma olhada lá. Mas eu espero que a gente tenha conseguido abrir um pouco a cabeça de vocês que ainda não conheciam essas ferramentas, o WordPress e o Elementor, e mostrar para vocês que é sim possível você criar qualquer tipo de site que você precisar. A gente vai deixar também os links dos tutoriais aqui embaixo que a gente comentou. Se você quiser seguir todo esse passo a passo, desde a parte de contratação de um domínio e hospedagem, o que é domínio e hospedagem lá junto com a HostGator, fazer todas as configurações do cPanel, do WordPress, do Elementor e botar a mão na massa e criar sites que nem esses aqui que a gente mostrou, totalmente do zero e sem usar nada de código. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei. Se você não gostou, pode clicar no não gostei também, não tem problema. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Collab Play, que é um canal sensacional, com muito conteúdo massa, de pessoas muito maneiras aqui que estão postando. Foi um prazer enorme estar aqui, nosso primeiro vídeo da Collab Play. Vão vir outros aí, então fica ligado, se inscreve aí no canal e a gente vê você no próximo vídeo.